Olá, menina! Seja muito bem-vinda a mais um programa Menina Nem Te Conto. Como você está? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam todas bem. Hoje eu estou com uma parceira nova. Tudo bem, Laurinha? Oi, meninas! Oi, Tenho certeza que vocês já viram a Laurinha por aqui algumas vezes, não é, Lau? É verdade. E agora eu vou ver mais vezes. A Sarinha e eu, nós fizemos uma troca muito legal, né? Aí agora eu tô aqui no lugar dela, tô até com medo, né? Vai que dá alguma coisa errada. Mas ela volta, a Sara volta. A gente vai fazer uma mudança de umas carinhas aqui, né? Porque falaram que vocês estavam enjoando de mim, da Sara. Você acredita nisso? Ixi, será que a Tássia é a próxima? Pois é. Quem será a próxima Medo, a me né? substituir? Continue nos acompanhando para os próximos episódios. Antes da gente falar das nossas convidadas de hoje e falar sobre o nosso tema, não esquece de passar lá, curte, compartilha, comenta. É super legal ler o comentário de vocês, né? Se vocês estão gostando dos nossos temas, não esquece de convidar e manda aí para sua amiga, certo? Tem um negócio super legal lá no Instagram, dá para marcar, né? Você coloca o link lá e a pessoa vai direto no YouTube. Então, gente, usa as redes sociais para o bem, né? Vamos compartilhar o amor, vamos compartilhar coisas boas. Então, compartilha nosso programa. Sem enrolação, vamos lá apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Vocês estão bem, meninas? Estamos. Estão? Então, estamos aqui hoje com a Isa Pita. Oi, gente. Tudo bem, Isa? Tudo bem? E também estamos aqui com a Duda. Oi, gente. Maria Eduarda, né? Mas Duda é tão mais bonito, né? Nossa, Duda, Dudinha, Maria Eduarda, Eduarda. Tá valendo, né? Tá tudo certo. Estamos aqui hoje pra gente fazer o nosso especial de Ano Novo. Ai, gente, que desespero, né? Tá Que passando, dá, né? Rápido demais. Chega dezembro, voa um mês, né? A hora que a Nossa, gente sim. vê, pronto, acabou. Aí Depois já de foi, agosto. virou o ano, já era, né? E todo mundo resolve marcar a data comemorativa. Confraternização. As mesmas datas. Não tem mais data pra confraternização, né? É data na agenda agora. bem isso. Me sentindo compromissada agora. Boa. E por falar em datas, hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto expectativa versus realidade. Eita. Quem nunca olhou uma foto de uma maquiagem? Quero Duda não fazer vale, igual. porque ela consegue. Ela consegue. Deixa tudo de fora. Não vale. A Duda, isola a Duda nesse momento. Câmera, por favor. Quem nunca olhou uma foto e falou, eu quero fazer isso, aí faz aquela maquiagem. Não rola, né? Então, muitas coisas na nossa vida a gente acaba se frustrando porque a expectativa acaba saindo muito diferente da realidade, né? Verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos. Mas antes, contem pra mim, meninos. Vocês planejam um próximo ano? Às vezes. Sempre tem aquela meta, né? Tipo, vou começar a fazer exercício físico. Esse é o vou primeiro ver quem da tá lista, melhor. né? O top one. Aí já começa o quê? Com o ano novo, comendo doce. Aí fala, não, segunda-feira eu começo. É. Aí junho. E assim vai, né? Começo. O bom é que esse ano o dia primeiro vai ser no sábado, né? porque- Então já dá pra começar na Sim, segunda. já tem uma Vai estar desculpa que é sábado pertinho, ainda. entendeu? Não dá pra furar, viu? Mas é legal você planejar o seu próximo ano, né? Você traçar aí algumas metas. Mas vou deixar que esse é um assunto para um próximo podcast, quem sabe, né? As metas do Verdade. ano novo. Metas do ano novo. Metas do ano novo. Gostei, né? Vamos deixar para um legal. próximo podcast. Mas antes, eu quero que vocês me falem. Tem alguma coisa que vocês planejaram para o ano de 2021 e agora, no final do ano, você olha e fala, uau, consegui realizar isso? Ai, eu tenho um. E eu fiquei muito orgulhosa. Esses dias eu peguei um caderno e eu vi as minhas metas, né? E uma das metas tava que era para eu ler mais a Bíblia e me batizar. E no início de 2021 eu me batizei. que delícia! Agora que eu peguei, eu falei, nossa, gente, meu coração ficou todo emocionado, porque Que eu não legal. achei que ia ser assim. Não, vamos. Tanto é que eu fiz a minha inscrição do batismo muito em cima da hora, né?
Mas, nossa, foi muito gostoso ver que eu tinha planejado me batizar e no final eu consegui, né? E um planejamento tão bom desse, Nossa, né? mas Uma é muito decisão... importante. Uma decisão extremamente importante na Pra vida vida de um toda, cristão, né? Que é... O batismo nada mais é do que... Eu não vou falar o que é o batismo, porque eu acho que você tem que ir lá na nossa playlist, porque teve um podcast Falando sobre batismo. do Não Sou Daqui que falou sobre batismo. Então, não vou falar batismo, você vai lá procurar. E você, Isa, tem alguma coisa que você planejou e tem aconteceu? alguns. Nem tudo dá tão certo, mas tá ali, né? Não vai bem exatamente, né? Mas, assim, correndo pela metade, dando... Eu, esse ano, comecei a tirar minha carta, e era algo que eu tinha planejado. Então, tipo assim, só de começar, ir lá, se inscrever, o primeiro passo, né? Foi muito legal. Então, assim, era um sonho que eu sempre tive. Nossa, quando eu fizer 18 anos, dia 17 eu vou estar lá. E tinha 18 anos e um dia. Eu falei, gente, que um dia aqui. Eu fui lá e o cara falou assim, 18 anos e 2 dias, e nada. Aí eu voltei lá na segunda-feira, eu falei, posso? Ele falou, pode. Eu falei, ai, que delícia. Essa foi uma meta, tipo, não terminei ainda, né? Porque é um processo, é um pouco demorado. Mas foi, assim, uma meta que eu comecei e ano que vem eu termino. Então, pra mim, foi bem marcante. Já sabemos quem vai dar carona pra gente. Agora vai ser a né? final Em do 2022 teremos uma nova motorista para carona. Se Deus quiser. Muito Sobrecarregar menos o Rubão e a Tassi. Aumentar as caronas para o nosso MCA de Sim. Itupeva aos finais Nossa. de semana. Mandei mensagem pra Fita. Você Gente, eu lá, posso tem perguntar? alguma coisa que você queira Tem algumas compartilhar? coisas. Eu acho que... a gente sempre coloca aquelas metas muito malucas, né? Acho que emagrecer é uma delas. Sobre Fazer né? exercício. Acho que tá na lista da maior parte das pessoas, né? Mas eu queria muito... Eu comecei a me desenvolver ano passado na confeitaria, né? E eu queria muito começar a vender. Queria muito começar Uma aos delícia, pouquinhos. gente. Fica a dica. Fica a dica aqui Entre em embaixo, a gente contato. vai colocar o Instagram dela. E foi aos pouquinhos. E, na verdade, eu fui pedindo direcionamento de Deus, né? Porque é muito corrido você querer planejar tudo e querer abraçar o mundo, né? Às vezes a gente coloca metas super Tanta malucas, né? Cheia de planos, mas a gente tem que começar aos poucos. Então, acho que foi uma dessas metas. Eu queria começar a fazer mais doces, a vender, a também entregar para as pessoas, né? Que Para legal. conhecerem isso. Eu acho muito legal, a minha Eu paixão. amo doce, viu? Eu Tô também. apaixonada Fica a por dica, doce. então. Fica a dica, viu, meninas? Natal. É. E rola uma frustração se olhar que nem... a Duda falou que pegou uma listinha lá, né? Tinha alguma coisa lá, Duda, que você olhou e falou Que assim... não rolou. Não foi. Nossa, agora eu olhando, eu queria muito fazer natação. Mas eu não sei nadar. Eu queria fazer natação porque fazia parte... Pra não se afogar nos retiros Faz dos adolescentes. sentido. Aí salva vidas, ficar na paz de Deus. Muito obrigada. O Ministério agradece muito. Após o nosso coração manter. Mas eu queria fazer natação por conta que eu queria muito. Era um sonho de infância ser comissária de bordo. Então, nossa, se eu falar muito, eu desisto da faculdade. Já tá no plano de 2022? Não, Não, ainda. não. Mas tudo bem, vai. A Laurinha falou, né, que ela pediu muito nossa, eu esqueci a palavra, gente. Direcionamento de Deus. E eu também pedi, eu colocava na arca que eu queria muito ser comissária de bordo. Só que foi no início desse ano, que depois que eu fiz as metas, que eu peguei e falei assim, nossa, não é pra mim. E é uma coisa que eu tenho guardado no meu coração, gente, eu amo essa profissão. E aí, quando eu falei assim, nossa, o que eu vou ser agora da minha vida, entendeu? Mas rolou uma frustração, porque era algo que eu queria desde que eu me conheço por gente. Eu via buscar meu tio no aeroporto e falava, nossa, pai, eu quero ser isso quando eu crescer. Tanto é que eu até ia entrar no curso. Só que aí, sabe, não era pra mim. Então, eu fiquei muito chateada na hora. E as metas, eu acho que às vezes vem com um amadurecimento também, né? Porque às vezes você traça uma meta que quando chega uma época da sua vida, você olha e fala, não, tem nada a ver comigo, Quem né? fez que escreveu esse Com plano? Quando você tava com a cabeça, quando você pensou em fazer isso da sua vida, né? E você, Isa, já rolou alguma frustração rolou, assim? gente. Meio recente, mas tá tudo bem. Eu me inscrevi para algumas faculdades, né? E a que eu mais queria saiu a primeira lista. E eu fui lá toda contente e falei,
é esse momento, gente, reuni a família, falei, ó, seguinte, se der certo, a gente comemora, se não, segue a vibe, né? A gente, que nada aconteceu, entrega na mão de Deus. E eu lembro que todos os planos que a gente faz lá em casa, a gente senta, conversa na mesa, tipo, ó, é isso que a gente quer? Muito tá, bom. mas vamos colocar nas mãos de Deus, né? E foi assim, a gente colocou, e tava todo mundo com o coração tranquilo, mas eu tava com o pé meio atrás, mas eu falei, não, Deus vai fazer um milagre, né? Tão crente. Aí eu abri o site e não deu. Aí eu falei assim, nossa, meu coração, né? Aí eu aguentei os pontos, falei, não, vai dar tudo certo. Aí eu contei pros meus pais, claro, muito frustrada, porque a gente estuda, a gente se dedica, a gente entrega tudo que a gente pode, mas nem sempre é aquilo que acontece, né? E aí eu lembro que eu liguei pro Lucas, mandei mensagem pro Ítalo, né? Porque o Ítalo tava atrapalhando, eu falei, não vou chorar pra ele. Liguei pro Lucas, falei, Lucas, eu sei que você tá aí, você tá fazendo prova, mas não deu. Aí ele falou assim, Bela, lembra quando, tipo, não dava pra mim e você me falava que, tipo, Deus sempre tem um plano, sempre tá nas mãos de Deus, você fez o seu melhor, você entregou tudo o que você podia e você pediu que fosse feita a vontade de Deus. Eu chorando, falei, a vontade de Deus tá tão... Eu sei, mas eu acho que Deus tava querendo comigo que ia dar certo. Eu tinha tanta certeza que ia dar certo. E aí, depois que passou, eu falei assim, não, tudo bem, se tiver que ser um milagre lá para os 15 segundos do segundo tempo, tudo bem, porque o milagre vai ser muito grande, mas se não der também, entregue nas mãos de Deus, e o resto ele fará. Então, eu acho que é isso. Que nem, eu lembro quando... Pode contar? Eu lembro também Agora quando... vai ter que contar. Eu lembro também quando a Duda me contou que ela tinha entrado na faculdade e, apesar dela não ter conseguido entrar no comissário de bordo, não ser isso que ela sentiu que era pra ela, eu lembro da felicidade quando ela me contou, tipo, amiga, passei. Eu fiquei, tipo, é isso aí, amiga, vai e arrasa. Porque eu acredito que Deus tem um plano maior. E quando os nossos propósitos se encontram com os propósitos de Deus, tudo se alinha. Então, não deu certo aquela hora, mas Deus tem um propósito e vai dar certo. Pra Duda deu certo. Tem um versículo que fala assim, né? Eu sei os pensamentos que tem sobre vocês. Então, Sim. é Deus que faz os planos da nossa vida, né? Por mais que a gente se frustre com muitas coisas, depois lá na frente, com certeza você vai olhar e vai falar, Senhor, muito obrigado pelo livramento que porque foi grande. não deu certo, porque não funcionou, entendeu? É difícil, né? Esse momento do não foi, não rolou, essa frustração. É difícil lidar. Eu acho que vale muito a pena a gente dizer que não deu certo, deu vontade de chorar, chora, entendeu? Eu acho que isso é importante. Não fica né? segurando. É frustrante mesmo, é dolorido muitas vezes, né? Não adianta você ficar achando que não é isso que Deus quer, então eu não posso nem chorar. Né? Deus não quis, eu vou ser forte. A gente tem esse sentimento mesmo, Sim. né? E a gente tem que pôr para fora. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que acreditar nos planos de Deus também, né? Aquilo que Deus quer para a gente. É claro que é importante, nós temos os nossos planos e correr atrás deles, né? Não adianta falar, Senhor, está nas tuas mãos. Eu te entreguei, Pai. E fica esperando acontecer, não é assim, né? Como a Isa acabou de falar, ela queria aquela faculdade, então você estudou muito por aquilo. Talvez não é isso que Deus quer para você neste momento. Vai ser no próximo. Eu lembro que quando eu terminei a escola, né, eu já queria no outro ano entrar na faculdade. Mas não rolou, porque eu não tinha dinheiro, eu ainda não estava trabalhando, meus pais não tinham condições. Então, eu fiquei muito frustrada, porque todos os meus amigos da minha sala entraram para a faculdade e eu não. E aí, eu fiquei 1 ano parada. Nesse 1 ano, eu fiz inglês. E aí, quando eu entrei, arrumei um trabalho que precisava do inglês. E aí, quando eu arrumei esse trabalho, eu consegui, no outro ano, começar a faculdade. E eu pagava a minha faculdade com o meu salário. Então, assim, a princípio, eu não entendia. Por que Deus não tinha permitido eu entrar a fazer faculdade aquele ano? Eu tinha me preparado para aquilo. E aí, quando eu comecei, eu mesmo, com o meu salário, bancar minha faculdade, bancava van... E, assim, ver que os meus pais seguiram os planos dele e eu poder fazer sozinha ali as minhas coisas da faculdade. Então, eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi que tinha que ser tá tudo agora, bem, né? mas eu acho que... Aí você fica naquela, me perdoa por todas Deus, as vezes. eu sei que eu chorei a noite toda, mas não foi por mal, eu tava só abrindo meu coração. Era só Me perdoa porque eu ter falado, o senhor não olhou pra mim. Oh, Deus, eu sou tão todo mundo pequena pode, assim. menos eu. Não é? Mas eu acho que o que tranquilizou, eu falei assim, nossa, doeu.
Foi um baque. Porque quando a gente não espera, a gente acredita que vai dar tudo certo e a gente coloca nas mãos de Deus. Mas assim, lá no fundinho a gente não vai dar certo. E aí depois... Por mais que a gente fale, é a vontade de Deus, você fica naquela, Senhor, é que a gente é crente, né? Mas, No né? fundo do coração, No é fundo tipo, tá lá. É aquele negócio que a gente fala, né? A gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, Mas só tá que sempre muitas ali, vezes a gente quer ter o controle das Exatamente. coisas, né? E Nossa, como é sim. difícil E acreditar isso, né? que... Aí depois eu parei, dei aquela respirada assim, soprou o vento na cara, falei... Respirei, Deus, tá tudo bem, tá bom, tudo passou. certo, mas você tá no controle de tudo. Mas ter a tranquilidade em Deus, saber que, tipo, pode dar tudo errado a qualquer momento. A gente pode perder tudo, mas saber que Deus tá no controle, então vai ter uma hora que ele vai falar, não, filho, agora é sua hora, vai lá, vai que é sua. E eu penso assim, né? Que nem, por exemplo, vou usar sua situação. Não deu para ser comissária agora, mas talvez Deus queira que você faça outra coisa para no futuro fazer isso. Foi meu caso, eu não consegui. E eu entendo hoje que se eu tivesse começado a fazer a faculdade naquela época, quando eu decidi, eu não ia fazer o curso que eu fiz. Eu ia fazer um outro curso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu sou contadora hoje, né? E o meu primeiro emprego foi na área da contabilidade. E aí eu comecei a trabalhar, conheci a área da contabilidade, me identifiquei demais e aí decidi fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Então, se eu tivesse começado logo que eu encerrei, não era isso que eu ia fazer. Eu ia fazer administração. E talvez não era aquilo que Deus queria. Deus queria que eu fizesse específico Ciências Contábeis, né? Então, é aquela frustração do não deu certo, mas hoje a gente olha e fala, Senhor, muito obrigada. É o valor do processo, né? Eu acho que tá tudo aí. Às vezes a gente quer algo imediato, só que Deus quer preparar algo para nós e preparar, dar maturidade, dar entendimento. E às vezes no meio do caminho a gente está abençoando a vida de pessoas que a gente nem imagina. E é tudo isso. Eu acho que o que vale na expectativa e realidade é a gente pensar que a realidade sempre tem que ser dos planos de Deus. Sim. E quando a gente faz as nossas metas no final do ano, quando a gente revê as nossas metas, né, do ano todo, e quando a gente vai pensar nas nossas metas do próximo ano, a gente tem que sempre colocar assim que a nossa vontade é muito pequena, porque Deus já conhece todo o nosso processo. Então, às vezes, é o que as meninas contaram aqui, né? Deus, ele sempre planeja pra gente a melhor coisa, sempre ele busca o melhor. Então, nos planos de vocês, meninas, sempre procurem colocar a vontade de Deus. Acho que mais importante do que todo o nosso querer é a gente querer agradar a Deus, porque imagina o que seria de nós sem Ele, né? O que seria das nossas reflexões hoje, porque se a gente fizer tudo que dá na telha também, pode ser que tudo desabe e hoje a gente não tivesse Daria nem tudo aqui. errado, na verdade, né? Essa é a realidade, né? Poderia ser lindo, mas depois... Poderia dar tudo errado. Poderia dar tudo certo, mas Lá no fim... E eu acho que vale também a gente lembrar que Deus é um pai de amor, né? Sim. Ele é bondoso, ele conhece o nosso coração, conhece os desejos do nosso coração. Então, não é porque esse é meu desejo, ele não vai realizar. Eu penso que Deus olha para a gente, né? Ele ouve as nossas orações. Então, ele vai fazer com que aquilo seja bom para você, né? Que te traga paz, que não te prejudique na sua vida espiritual, que às vezes também a gente acha que vai ser muito bom, mas vai acabar com sua vida espiritual, né? Então, acho que Deus conhece o futuro. Essa que é a verdade, Eu né? acredito que na mesma proporção que Deus incentiva os seus filhos a sonhar, a gente tem que acreditar e ter fé nos sonhos de Deus para nós, né? Porque a gente faz uma linha do tempo, por exemplo, eu falava assim, não, gente, para que isso? Não vou pensar. Aí eu falava assim, meu Deus, mas e se isso acontecer? Aí às vezes Deus fala, calma, vamos fazer de um outro jeito. E aí, quando a gente vai ver, é muito maior do que a gente pensava, do que a gente sonhava. Eu brinco que eu falo assim, né? Quando eu era mais nova, eu olhava as pessoas com 30 anos, eu falava assim, nossa, como aquela pessoa tá velha, né? Hoje, eu com 34, eu me acho super nova, não me acho a velha que eu achava. E eu pensava assim, não, eu vou casar com 20 anos, Nossa, assim, as eu vou metas ter da vida. filho com 23 anos. Exatamente. Gente, eu tô com 34 anos, eu não tenho filho, e tá tudo bem, entendeu? Porque a gente percebe agora que se fosse de acordo com os nossos planejamentos, ia dar tudo errado mesmo, entendeu? Eu lembro que ano passado eu falei assim,
ai, que eu quero ser comissária de bordo e antes eu quero fazer... Eu cheguei em casa e falei, eu quero fazer intercâmbio em 2021. Cheguei assim para os meus No pais. meio da pandemia, né? Mal sabia a Não, pessoa. Tava no início do ano de 2020. Eu falei, vou terminar a escola, vou fazer intercâmbio, vou voltar e ser comissária de bordo. Nananana. Eu tava a vida perfeita. Aí eu pensei bem e falei, bom, se eu for comissária de bordo, eu vou ter que deixar a igreja de lado. Sabe, você tem que começar a fazer aquele balanceamento. Será que compensa? Será que não? É a hora certa, né, de fazer isso. E aí, fui pensando, falei, não, melhor não, vou deixar de lado. Aí eu comecei a pensar em faculdade. Faculdade nem estava no meu plano, porque foi difícil convencer meus pais que eu não precisava fazer faculdade. Aí, de repente, eu falo assim, não vou fazer faculdade. E agora do quê? E aí eu lembro que no início desse ano, bati o pé no chão e falei, eu não vou fazer intercâmbio porque não é para mim, nananã. E agora eu faço faculdade de Direito, nada a ver com comissária de bordo. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que tem que ter muita intimidade também com Deus para você saber o que Deus está te falando. Porque às vezes é o nosso coração enganoso, né? Tipo, não, Deus está falando, mas será que é? Será que é realmente? Tipo... É muito tempo de oração pra gente saber se é realmente aquilo, né? Porque as nossas vontades sempre estão aqui e a gente esquece. Sempre vai se sobressair a nossa vontade. E a gente acha que o mundo vai acabar amanhã, né? Se eu não fizer faculdade agora, eu não vou fazer nunca mais na minha vida, né? Nossa. E eu lembro que quando eu fiz faculdade, gente, faz 10 anos que eu sou formada. Quando eu fiz faculdade, eu lembro que tinha um senhor de 50 anos, assim, sabe? Que fazia faculdade comigo. E eu achava o máximo, porque eu era novinha, né? Tinha 22 anos, acho que eu entrei na faculdade. Era muito novinha e eu achava o máximo, porque falar assim, não existe idade, né? Não tem. É no tempo de Deus, é no tempo que as coisas têm que acontecer. Pra gente finalizar o nosso podcast de hoje, passa muito rápido, né? Eu preciso fazer alguma coisa pra gente... Ô, senhor, dá pra gravar o tempo? Qual recado vocês deixariam pras meninas? Me frustrei, e agora? Eita, eu acho que o principal disso tudo é a gente aprender alguma coisa. A gente sempre tem que aprender alguma coisa com Deus, porque se a gente não estiver aprendendo, volta do início que tem coisa errada por aí. Então, acreditar que tudo vai dar certo, que Deus está no controle e que se a gente tiver que chorar no processo, tudo bem. Se a gente tiver que rir no processo, tudo bem. Mas desde que os nossos sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus, para a gente usufruir daquilo e dar frutos. Porque se a gente não estiver dando frutos, eu acho que não vale de nada. Isso aí. Eu acredito que a gente tem que tirar as coisas positivas desse processo que não deu certo. Por exemplo, poxa, se eu fosse comissária de bordo, eu não poderia fazer isso, mas agora, fazendo isso, eu consigo, sabe? Consigo ter mais tempo com a minha família. Se eu fosse comissária, eu não conseguiria. Eu acho que tem que ter esse discernimento, sabe? De deixar o sonho um pouco de lado, escutar realmente a voz de Deus e tirar o lado positivo da situação, porque... Não é fácil desistir de um sonho, mas às vezes é necessário. Às vezes é a necessidade, né? E pensar que a sua vida não acaba porque um sonho não deu certo, porque você teve uma frustração, a sua vida não acaba ali, né? Bola para frente, não deu essa linha, vamos para a linha de baixo, né? Hoje eu não fui para academia, a gente vai amanhã. A dieta que a gente não começa segunda, a gente começa na próxima segunda, começa na outra. E assim vai. E tá tudo certo. E é isso aí, meninas. O recadinho que a gente queria deixar para você hoje é esse. Primeiro, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus, os seus planos com os planos de Deus. Ele é que sabe os pensamentos e os planos que ele tem para a sua vida. E, com certeza, o dele é muito melhor do que o nosso. Com certeza. Não é? Meninas, muito obrigada por vocês terem participado com a gente aqui do nosso podcast. Fica o convite para voltarem todos os próximos. Né? E muito obrigado. E para vocês, meninas, um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!